de novo, o senhor respondeu a pergunta que eu tinha feito, é a constância, né? Então, a constância na prática do Tai Chi é que vai promover esse bem-estar desde a hora do levantar, né? Bom, eu considero a minha chegada aqui há 4 anos, eu divido em 2 momentos. Eu estava tratando várias coisas. Então, eu tinha um endocrinologista, um psicólogo, um clínico geral, já não sabia, a minha agenda era isso, cada problema ia num especialista. Aí, do gastro falou, tem que operar a vesícula, tal. A dor era grande, tinha pedras, operei. Acabei de operar, continuava tudo a mesma coisa em relação à dor. Lógico que a pedra não estava mais lá. E também aconteceu como a Betânia. Aí eu falei, Deus, me dá uma luz, me orienta. E aí eu abri o Google, né? Digitei todos os meus sintomas. Nossa, era muita coisa. E caiu nos depoimentos das pessoas que já frequentavam o centro taoísta. Aí, no dia seguinte, marquei hora com a Huang e ela perguntou, leu o depoimento? Eu falei, alguns, né? Mas eu entendi a massagem que falavam, massagem com a mão mesmo, assim. Aí eu cheguei num dia bem frio, e na sala tinha cobertor, mas eu não vi o professor. A Laura, que trabalha aqui, me levou até a sala, me orientou e falou para eu aguardar. Enquanto eu aguardava, eu ouvia as pancadas. E eu não conhecia o professor. E eu pensei, puxa, deve ter muito pó aqui, porque estão batendo os cobertores, assim. Eu não entendi o que era. Quando ele chegou e começou a me bater... Eu entendi, então era alguém que estava apanhando. E aí eu comecei o tratamento e eu disse para ele que eu me sentia um quebra-cabeça todo desencaixado. E eu comecei a me sentir tão bem logo depois assim da segunda sessão, e eu caí num grande erro, porque eu me sentia ótima, mas eu precisava manter, como ele falou, cultivar a saúde. Então, com a minha idade, que agora eu estou com 66, há quase 3 anos, eu entrei numa escola de samba e o pessoal ficava assim, nossa, como é que aquela velha desfila e pula desse jeito? E o professor me falou que não era o indicado para mim. Mas eu estava me sentindo, achando, ótima, né? Achei o caminho. E eu fiz muita coisa errada, muita mesmo. Acabei caindo. Caindo, que eu digo, voltei pior do que eu estava antes. O que aconteceu? Eu agradeço o professor dele continuar me atendendo. E novamente eu passei um problema recentemente e já estou me sentindo bem melhor. Levantei de novo. Agora eu não vou cair. E eu queria dar esse conselho para vocês. A gente realmente se sente muito bem. E aí acredita que é para sempre. E não, é todo dia. É o treino, é a meditação, é a constância. E a meditação, eu lembro de um caso. Eu sou professora aposentada e levava minhas crianças visitar as cavernas e mato, essas coisas nas viagens. E uma vez um mateiro falou assim, as crianças fazendo muito barulho, ele falou assim, pediu silêncio e falou, nós vamos entrar na casa das árvores, nós vamos entrar na caverna. Quando você vai na casa de alguém, você entra gritando, você entra pulando, você vai... Esse interior da mata, da caverna, exige um silêncio, um respeito. E quando eu vou meditar, a gente vai entrar no nosso mundo interior. Daí o silêncio nosso. Aí eu entendi também porque encontrar o seu eu, entrar num outro mundo, outro lugar, você precisa silenciar para poder entender. Tanto que o professor não usa na meditação nada externo, como uma música, alguma coisa que vá te induzir a uma meditação. Não, é um silêncio interior. E quando eu cheguei aqui também, outra coisa que eu não
eu imaginava, né, da meditação, falei, eu nunca vou fazer meditação, porque eu não podia sentar naquela posição, as minhas costas não aguentavam. Eu achava impossível ficar, de tanta dor nas costas. Eu andava várias vezes curvada. E eu falei, meditar nessa posição que eu via, né? A gente vê em todo lugar, na mídia, tudo. Eu falei, nunca vou sentar assim, eu não conseguia nem sentar assim. E minha filha, a Flávia, está de prova, quantas vezes ela me ajudava. E quando eu comecei aqui, de repente eu sentei e não tinha dor nenhuma, porque depois da acupuntura, a gente passa para a prática do Tai Chi e meditação. Então, eu quero que meu depoimento assim fique 2 pontos. O quanto eu melhorei, o quanto eu agradeço ao professor e o quanto eu errei em me achar assim muito prepotente, achar que eu estava bem, porque as pessoas fora diziam isso, sabe? E as pessoas percebem a mudança no olhar, no teu físico, na tua postura, na disposição. E eu fui assim relaxando no sentido de que tá bom. Mas quando o professor diz uma coisa, mesmo que seja a mais simples possível, tipo levanta e vai praticar, escutem. Sabe? Ele não está brincando, não está falando por falar. Então, o que eu não segui, eu paguei agora, estando doente há pouco tempo. E estou recuperada graças a ele. E estou me recuperando, estou em tratamento ainda. E então é isso. Quando a gente se sente muito bem, aí é que mora o perigo. Tá? Palma para elas.